Atenção porque vai começar a aula de inglês. Olá pessoal, hello! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar hoje a nossa aula 6 de inglês, ok? Então espero que todo mundo esteja bem atento, prestando atenção aí na nossa aula, para que a gente possa aprender muito hoje. O nosso conteúdo de hoje, o nosso assunto, é sobre os pronomes pessoais. Então nós vamos aprender, por exemplo, como é que fala eu, você, ele, ela. Como é que fala isso em inglês? Isso é um pronome. Lembra que um pronome, ele vai substituir um nome, ok? Essa é a função do pronome. Por exemplo, eu falo Maria é bonita, mas eu posso tirar o nome Maria e colocar ela. Ela é bonita. Então, o pronome ele tem essa função de substituir o nome. E nós vamos aprender hoje os pronomes pessoais. A gente pode falar também pronomes do sujeito, ok? Porque o sujeito também é aquela pessoa que está praticando uma ação, por exemplo. Então, é um tipo de pronome. E nós vamos aprender cada um bem detalhadamente. Eu vou mostrar para vocês, eu, você, ele, ela, nós. Eu vou mostrar isso bem direitinho. E eu quero que vocês acompanhem aí. É muito fácil, ok? Essa nossa aula tá muito fácil, muito tranquila. Mas vocês precisam ter atenção, tá certo? Para aprender como fala, saber o significado e não esquecer. Lembra que no final da aula sempre tem um exercício. Então, se atentem aí para não errar no exercício também. A primeira letra, que é um pronome para vocês, é a letrinha I. Mas a gente não vai falar I. Nós falamos I. Porque a pronúncia do I em inglês é I, tá certo? Então, aí, o primeiro pronome, I, que significa eu. Então, prestem atenção aí. Eu trouxe uma frase para vocês em cada um dos pronomes para dar um exemplo, para vocês entenderem melhor como é que seria numa frase, ok? Contextualizando, né, esses pronomes. Então, a frase que está aí, I like fruits. E o que é isso? Like, todo mundo sabe o que é, né? Gostar, curtir. Então, nesse caso, seria gostar. Eu gosto de frutas. Então, muito fácil aí. Vejam que o I, a palavrinha I, significa eu. Tá certo? Não esqueçam dele aí. O próximo pronome é o pronome você. Muito usado também em inglês, em muitas frases, a gente vê bastante esse pronome. E ele se fala dessa forma, you, ok? Não esqueçam também desse pronome. E olha a frase que eu trouxe para vocês, para representar esse pronome pessoal. You are tall. Essa é a frase. Que significa o quê? Que seria isso? Você é alto. Então, esse é o significado dessa frase aí. E esse é o nosso pronome. Pronome pessoal, que significa você. Não esqueçam dele. Muito usado também. Acredito que muitos de vocês já devem conhecer ele. Agora, nós temos esse pronome aí. E vocês sabem como é que fala? E aí, quem poderia tentar falar como é esse pronome? Vamos ver se vocês acertam. Ele se fala, na verdade, né? He, ok? Se fala he. Esse H, essa letrinha H, ela tem um som de R. Então, nós falamos dessa maneira. He. E significa ele, ok? Então, lembrem disso aí. A gente usa para pessoas, homens, meninos, ok? Esse pronome significa ele. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver um pronome que é usado para meninas, mulheres, tá certo? Mas, por enquanto, esse aqui é usado só para homens, meninos. E olha o exemplo aí para vocês aprenderem melhor. He is fine. E o que é isso? Ele está bem. Então, ele está bem é a nossa frase com o pronome he. O próximo, olha aí que eu falei para vocês, né? Agora é o pronome ela. E como será em inglês? She. Bem fácil também. Então, lembra que aquele a gente fala he, H-E, e esse aqui, she. E uma frase para que vocês possam prestar mais atenção, né? Ver aí esse pronome. She is beautiful. O que seria isso? Ela é bonita. Então, a gente tá falando da pessoa, ela é bonita. Lembra que no início eu falei para vocês que a gente poderia colocar o nome Maria, por exemplo? Maria é bonita.
Só que aí, lembre que nós estamos estudando também os pronomes. Então, vai substituir o nome da pessoa. A frase eu falei, Maria é bonita, mas eu quero substituir, tirar o nome Maria. Eu vou colocar o pronome. O pronome, nesse caso, seria ela, que em inglês é she, tá certo? Então, lembrem disso aí, não esqueçam. Muito fácil também, né? Não confundam. Não confundam esse com o outro. Aquele é ele, usado para homens, e esse ela, usado para mulheres, meninas. E agora esse pronome aqui? Eu acho que esse aqui é fácil. Muita gente conhece também. Que é o pronome it. It. Se fala it. E significa o quê? Ele ou ela. Mas você pode dizer, professora, mas você não disse que ele ou ela são aqueles outros pronomes? Só que aqui tem um detalhe. Esse pronome significa ele ou ela. Porém, ele é usado para objetos, animais, coisas. Tudo que não for pessoas. Entenderam? Então, lembre que a gente viu que esse pronome he significa ele, é usado para pessoas, homens. She, ela, usado para mulheres, meninas. E esse aqui é usado para coisas, objetos, animais, tá certo? Então, não esqueçam. Muito fácil. Então, olha a frase que eu coloquei para vocês. It is cute. Ele é fofo, né? Então, vamos supor que o menino está falando do gato. Aí ele é fofo. O gato não é uma pessoa, né? É um animal. Então, a gente usa it. Só tem um detalhe para que vocês também possam saber. Por exemplo, vocês têm animal em casa? Gato, cachorro, não sei se alguém de vocês aí tem animal em casa. Se você tem um animal e sabe, por exemplo, o sexo do animal, né? Sabe se ele é macho, se ele é fêmea, você ainda poderia usar o pronome que a gente viu, o pronome she, tá certo? Ou o pronome he. Você poderia usar, se você souber o sexo do animal. Então, se você tem um animal de estimação em casa, eu tenho um cachorrinho, ele é macho. Eu posso usar he para o meu animal. Lembra que eu falei que he é só usado para homens? Porém, tem esse detalhe, tá certo? Quando você sabe o sexo do animal, por exemplo, sabe se ele é macho ou fêmea, você pode usar esse pronome. Porém, quando não se sabe, eu encontrei um cachorrinho na rua, né? Ai, cachorrinho bonitinho, ele é fofo. Mas você não sabe se aquele cachorro é macho ou fêmea, então você usa it, tá certo? Mas lembra que o it é para coisas, tudo que não é pessoas. E tem esse detalhe do animal que eu falei, tá bom? Só uma dica para vocês aí, algo extra, para vocês aprenderem também. O próximo pronome é o we, ok? WE. Vejam que os pronomes são bem curtinhos, né? Assim como em português também. O pronome we significa nós, tá certo? Nós. E aí, nós podemos ter esse exemplo de baixo. We are cooking. Nós estamos cozinhando. Essa seria a nossa frase em inglês aí como um exemplo para vocês. Então, lembrem desse pronome aí. Ele significa nós, ok? E aí, tem esses meninos cozinhando, né? Então, eles estão usando esse pronome. Nós poderíamos usar esse pronome aí se os meninos dissessem que estavam cozinhando. Porque não tem só uma pessoa, né? Mais de uma. Agora é o plural. Então, no plural, a gente usa esse pronome. Agora, eu coloquei novamente o you para vocês. Por quê? O you, ele também pode significar vocês, vós, no plural, tá certo? Então, a gente tem you, que é a mesma palavra, no singular e temos no plural também. E como é que eu vou saber? Dependendo do contexto, tá certo? Então, no contexto da frase que você está falando, do que você está vendo, você vai conseguindo desenrolar também a diferença desses dois. E tem outra diferença também, mas aí pode ser para uma aula posterior que eu trago para vocês. Mas tem uma frase aí que pode dar esse exemplo para nós. You are amazing. O que significa isso? Vocês são incríveis. Essa palavrinha aí, essa última palavra, significa incrível. Então, esse é o nosso pronome que nós aprendemos também nessa aula, ok? Agora, nós temos esse último pronome que falamos desse jeito, ó. They. Ok? Ele está marcadinho aí para vocês e significa eles ou elas. Então, nós usamos quando tem mais de uma pessoa. Então, lembra que a gente viu como era ele e como era ela,
singular, uma pessoa só. Agora, se tiver mais de uma, se tiver duas meninas, ou dois meninos, ou uma menina e um menino, né? Uma mulher e um homem, se tiver mais de uma pessoa, tiver duas, três, quatro, nós vamos usar o eles ou elas. E a palavra vai ser they, essa que vocês estão vendo. Aí prestem atenção numa coisa. Essa palavra a gente usa para tudo. Lembra que a gente viu que para ela era uma palavra, para ele era outra, e para objetos, animais e coisas era outra palavrinha? A gente viu he, H-E, she, S-H-E, e it, I-T. Cada um é usado para uma coisa. O they, essa palavra aí, a gente usa para tudo. Então, olha como é fácil. Nós podemos usar para tudo. Tanto para homens, como para mulheres, como para animais, para coisas. Contanto que seja no plural, tá certo? Então, essa palavra significa eles ou elas. Tem aí um menino apontando para duas pessoas, né? Então, vocês conseguem ver. E tem até uma frase que eu coloquei para complementar aí. Eles são meninos. Boys é meninos, ok? Então, lembrem disso aí também. E aqui, resumindo tudo que nós vimos, lembra que eu falei no início que os pronomes pessoais, eles também podem ser chamados de sujeito, é como está aí no título também dessa imagem, subject pronouns, ou seja, pronomes do sujeito também, tá certo? Então, a gente tem aí, ó, cada um e uma imagem para vocês. Eu, você, ele, ela, it, que é usado para animais, ó, o cachorrinho aí, né? Seria um animal, talvez esses meninos não saibam o sexo desse animal, se é macho ou fêmea, então... usou o it, we, que é nós, já o outro you aí, vocês, e o último, eles ou elas, ok? Muito fácil, né, esse assunto dos pronomes, espero que vocês tenham entendido, um assunto muito tranquilo também, e estudem, tá certo? Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste novamente, para vocês saberem como fala e não errar. E para a gente concluir aqui nossa aula de hoje, lembra que eu sempre trago a frase do dia para vocês. Eu não falei no início da aula, porque eu deixei para o fim. E nossa frase do dia tem a ver com a comemoração que vai acontecer nesse próximo domingo. Então, hoje, na segunda, quando for domingo, tem um dia muito especial, que é o Dia das Mães. E eu quero deixar essa frasezinha para vocês já aprenderem como é que desejam um Feliz Dia das Mães em inglês. Olha aí a dica para vocês. Desejar um Feliz Dia das Mães em inglês, viu? Para a mãezinha de vocês. Se ela não entender, você ensina ela como é que é e o que é que você está dizendo. Mas se fala dessa seguinte forma, vamos aprender para vocês saberem como fala. Happy, primeira palavra. Mothers, ok? Day, o último nome aí. Se fala desse jeito. Então, se não entendeu, volta o vídeo e escuta até aprender. E significa Feliz Dia das Mães. Então, eu desejo um Feliz Dia das Mães para todas as mãezinhas dos nossos alunos. Que Deus abençoe vocês. E é isso, meus amores. Tenham uma ótima semana. Boas atividades para vocês também. Se cuidem. Até a próxima aula. Bye, bye.